Começa. Bom, a gente vai para a transição dessa visão de mundo dos gregos para a visão de mundo renascentista, né? Eu fico meio emocionado assim de estar falando isso da onde eu estou falando, porque eu estou aqui sentado na minha casa na Toscana, que é uma casa de 550 anos, que é justamente dessa época, né? Quando essa moçada aí, o Michelangelo estava pintando a Capela Sistina, o Galileu estava pensando nas transformações que a gente vai falar daqui a pouco, essa casa aqui estava sendo construída e, e a função de eu estar aqui é que essa casa ela vem com uma igreja, que não é mais uma igreja ativa, que eu transformei num centro de conhecimento, um retiro em que grupos pequenos de pessoas vêm, né, para repensar um pouco o mundo. Então, uma mini academia modesta, devido às proporções, obviamente, né, do Platão, né, que era a ideia de pensar o mundo da época dele, e depois do Liceu, do Aristóteles, a gente está tentando criar aqui na Toscana com essa Ilha do Conhecimento, Island of Knowledge, tal, que é a ideia de que você tem esses grupos que vêm, né, criam um pouco de conhecimento e a gente começou agora, a gente teve o primeiro grupo agora, e eu vou começar a divulgar esse conhecimento aos poucos nas redes sociais, né, eu e outros colaboradores também, né? Então, a gente vai ter um monte de material, de entrevistas, e eu vou tentar sempre ter uma versão em português, né, ou pelo menos com subtítulos, para a gente poder dividir com o Sul Global também tudo que a gente está fazendo aqui agora. Então, o que a gente está repensando? Né? A gente está repensando o futuro da humanidade. Essa que é a grande questão que para nós é mais essencial de todas. A gente chegou num ponto, né, num ponto de crítico, vamos dizer, na história da civilização humana, em que, se a gente não transformar a nossa maneira de pensar sobre o mundo, de se relacionar com a natureza, com os recursos naturais que são finitos, né, a gente vai criar a nossa própria destruição. Então, para que a gente não faça isso, novas ideias têm que ser formuladas, né? Porque, obviamente, a maneira como a gente tem se comportado nos últimos 10 mil anos de civilização agrária e industrial deram muito certo até não estar dando mais, né? Então, a questão é como fazer isso, e é sobre isso que a gente se reúne aqui com grupos pequenos de pessoas, mas também com outros grupos também diferentes e tal, inclusive escolas, né? Eu estou começando a criar parcerias com algumas escolas e tal. Mas voltando aqui à nossa história, vamos pensar um pouco no que estava acontecendo na época. Então, o Platão dizia mundo das ideias, realidade é uma projeção, não que a gente não pode acreditar nela. O Aristóteles dizia que não, que a gente só pode olhar para o mundo, não tem outra maneira de entender o mundo. Então, essa tensão entre a capacidade da abstração humana de entender o mundo e o pragmatismo da gente olhar para o mundo e aí fazer sentido do que a gente está vendo, era a tensão entre Platão e Aristóteles, né, que eram mestre e discípulo, ok? E como o Platão sugeriu, ele queria que os discípulos dele, né, os pensadores que foram além dele, explicassem esses movimentos planetários estranhos usando círculos. Então, tem toda uma tradição que veio depois do Platão, dessas tentativas, né, que eu não vou explicar agora, porque realmente eu vou só falar de uma delas, que, que é a seguinte: deixa eu só falar aqui da ideia do cosmos cebola, né? Então, a Terra era no centro. Então, um sujeito chamado Eudoxo criou uma ideia de colocar uma esfera dentro da outra, e cada uma girava com uma rotação diferente, com um ângulo diferente, está vendo assim, uma embutida na outra, e com isso ele tentava explicar por que mesmo com a Terra no centro e você tendo planetas girando em círculos, você conseguia fazer essas figuras S assim, né, no céu. E mais ou menos deu certo, mas não era muito bom o modelo, e aí foram aprimorando esse modelo, né? Até que algumas ideias meio transitórias começaram a sugerir que talvez essa ideia de Terra no centro não desse certo. Então, por exemplo, o Heraclides sugeriu que a Terra gira em torno de si mesma, né? Tipo, faz assim, e dizendo também que o Mercúrio e Vênus, né, os dois planetas, não giram em torno da Terra, mas giram em torno do Sol.
É uma coisa meio híbrida, né? Por que ele fala isso? Porque eles viam, quando você tem um céu muito claro, que é um céu muito limpo, né? Sem luz, que era o caso da Grécia Antiga, você consegue ver Mercúrio bem, e você consegue ver Vênus muito bem até, com o céu poluído e tal, e eles viam que o Sol, os dois estavam sempre perto do Sol. E ele falou, pô, se eles dois estão perto do Sol, provavelmente eles giram em torno do Sol e não da Terra, ok? Só que o poder do Aristóteles, dessa divisão, Terra no centro, Lua, Mercúrio, Vênus, era tão forte, né? O pragmatismo do Aristóteles era tão vamos dizer assim, convincente que ninguém comprou essa. Aliás, um cara chamado Aristarco de Samo, 300 anos antes de Cristo, sugeriu que o Sol era o centro. Tudo que o Copérnico fez, 2.000 anos depois, 1.800 anos depois, ele já tinha sugerido, né? A ordem dos céus, o Sol no centro, os planetas girando em torno do Sol, a Terra sendo só um planeta como os outros, a Lua girando em torno da Terra. Tudo isso Aristarco sugeriu, e também esse movimento de giro da Terra e tal. Só que ninguém acreditou nele. Por quê? Porque era muito difícil provar isso a olho nu, ok? E eu vou só falar isso porque não dá realmente tempo de falar muito mais. Então, essas ideias aí, que eram meio embrionárias, foram meio que esquecidas, se bem que o Copérnico, 1.800 anos depois, sabia muito bem do Aristarco, e menciona ele, mas não dá crédito nenhum ao Aristarco, que é meio triste. Só que, o que o pessoal fez? Bom, vamos tentar, então, explicar como pode funcionar essa ideia. Eu vou voltar aqui um segundo. Como pode funcionar essa ideia de você ter um movimento estranho no céu só usando círculos? Então, olha só, esse cara é chamado Hiparco, que foi um grande astrônomo da antiguidade, falou o seguinte: imagina que a Terra está aqui no centro, ok? E que tem esse círculo em torno da Terra, ok? E aí, nesse grande círculo em torno da Terra, tem outro círculo grudado nesse círculo aqui, que chama epiciclo. Então, esse epiciclo daqui, se você pega o planeta, gruda esse planeta nesse epiciclo, então vamos ver o que acontece. Se esse epiciclo não gira, okay? Se ele se esse ciclo maior aqui não gira, o epiciclo só pode ficar fazendo um círculo assim. Então, esse planeta faria um movimento circular assim, sob o ponto de vista da Terra, né? Você veria o planeta se aproximando, se afastando, se aproximando, se afastando. Só que se esse círculo grande, que tem um nome, chama deferente, não diferente, deferente, se esse círculo grande se movimenta e ele começa a carregar esse epiciclo, que está sempre fazendo esse movimento circular assim, você cria um loop. Então, se você ajusta quão rápido esse cara aqui, o epiciclo, está girando, esse loop pode ser muito grande, pode ser ajustado para ser exatamente aquilo parecido com o que o planeta está fazendo. Então, o cara bolou um jeito de usar só círculos e criar esses movimentos, que são esses movimentos retrógrados. Então, foi um grande sucesso da matemática. Aí veio em 150 depois de Cristo, um tempão depois, veio o famoso Ptolomeu e criou um modelo sensacional que fazia o seguinte: ele explicava todos os movimentos de todos os planetas visíveis, até Saturno, com uma precisão de meio grau no céu. O que é meio grau no céu? É mais ou menos uma lua cheia, um pouquinho menos que uma lua cheia. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, se você perguntasse para Ptolomeu, onde é que vai estar Marte no dia 25 de outubro de 2057? Aí ele pegava lá, fazia o cálculo, vai estar ali entre a constelação de Aquários e Peixes, naquele ângulo. Então, isso daí virou uma máquina, o universo virou uma máquina baseada nesse modelo matemático de previsão de onde vão estar as coisas. Aí você fala, puxa, mas por que ele teve essa motivação, né? A motivação da precisão desse modelo desse cara veio da astrologia. A ideia aqui era que, se você fosse um astrólogo que sugere que a posição dos planetas afeta o comportamento humano, né, no nascimento e depois, se você quer saber o futuro, né, você quer usar os céus como profeta, né? A ideia de você usar os céus como profeta, como? Porque os planetas vão dizer
o que vai estar acontecendo, então você vai ter um futuro que vai ser previsto para esses movimentos planetários. Então, quanto melhor a sua máquina de previsão, o seu modelo matemático, melhor a sua previsão astrológica. Então, a motivação para esse desenvolvimento incrível da matemática, da astronomia, veio dessa astrologia, né, que era importante na época, principalmente para os líderes, né, que queriam saber, eu vou ganhar a guerra, não vou ganhar a guerra, etc. Que, aliás, é bem mais antiga do que a Grécia, né? Na Babilônia isso já existia, na China imperial, bem mais antiga, também já existia. Então, essa ideia de que os céus são sagrados, de que os céus são a morada dos deuses, e de que, portanto, se você decifrar os movimentos celestes, você vai estar, de uma certa forma, lendo a mente desses deuses e, portanto, entendendo melhor o futuro da humanidade, que supostamente aí era controlado por esses deuses, é uma ideia super antiga, que foi uma grande motivação para o desenvolvimento da astronomia, né? Porque o Ptolomeu basicamente cria isso, né? E joga isso para o mundo e diz, olha, esse meu modelo aí funciona. E ele também dizia o seguinte, que quanto mais a mente se aproxima do conhecimento astronômico, mais ela se aproxima, essa é uma ideia pitagórica, né, da mente de Deus. E olha que interessante, né, quando Stephen Hawking, milhares de anos depois, escreve lá um dos livros, o livro dele, o primeiro, né, a breve história, uma breve história do tempo, ele diz: quando a gente entender como que as forças da natureza se unificam numa força só, que é a ideia da teoria unificada de campos, que eu escrevi 2 livros provando que não dá para fazer isso, infelizmente, mas a ideia, ele diz o seguinte: quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai entender, vai estar entendendo a mente de Deus. Então, podia ter sido Ptolomeu falando isso, mas quem falou isso foi um físico do século XX, né? Parcialmente do século XXI. Ou seja, essas ideias elas permanecem no conhecimento, no consciente humano, né? Elas não desaparecem. Então, quando a gente chega na Renascença, você tem essa tensão, né? Essa divisão do mundo entre 2 domínios, né? Você tem a física na Terra, você tem a física no universo, nos céus, e são Copérnico, Kepler e Galileu que vão resolver esse problema, ok? Então, estão aí, ó, Copérnico, Kepler, Tycho Brahe, são as pessoas que vão transformar gradualmente, e depois o Galileu, a nossa visão do mundo, né? Basicamente, o que o Kepler faz? O Kepler ele usa os dados. Então, eu não consigo voltar. Ah, consigo, ótimo. O Tycho Brahe foi um grande astrônomo, tá? E eu vou pular tudo aqui para poder ir avante. Um grande astrônomo que tinha dados que mostrava qual era a órbita dos planetas em grande detalhe. O Kepler, em 1601, pega esses dados, então deu um pulo aí de 1.500 anos, mais ou menos, e tenta entender o movimento de Marte e mostra que as órbitas não são circulares, como se achava até então, mas são, na verdade, elipses. O Copérnico, que veio antes do Kepler, em 1543, ele escreveu o livro dele, ele coloca o Sol no meio e ele faz essa ordem que a gente já conhece, né? Sol, Mercúrio, Vênus, etc., que era a mesma ordem do Aristarco, né? Mas ele faz isso porque ele acredita que essa ordem dos planetas é uma ordem mais estética. Então, esse é um cara que estava pensando, ele estudou na Itália, na Renascença, Copérnico. Então, ele foi muito influenciado por essa ideia de estética, de beleza, de ordem. Então, para ele, essa ordem fazia mais sentido, porque as órbitas dos planetas, Mercúrio tem uma órbita mais curta, de 3 meses, Saturno tem uma órbita de 29 anos, então ele ordenou os planetas em termos de quanto tempo demorava para eles girar em torno do Sol. Okay? Aí o Kepler vai lá e mostra que tudo bem, só que o modelo não é um círculo, é uma elipse, e ele descobre, então, essas leis do movimento planetário, e está aqui a ideia da elipse, né? E para quem gosta de um romance sobre as leis da natureza, eu escrevi um romance na minha vida, por enquanto, pelo menos, chamado A Harmonia do Mundo, que foi publicado pela Companhia das Letras, que conta de uma forma, né, ficcional
toda a história da vida do Kepler, que é uma história absolutamente fascinante, e A Harmonia do Mundo é o nome, porque o livro que o Kepler escreve em 1618 chama A Harmonia do Mundo, em latim, né? Porque, por exemplo, a mãe do Kepler era uma bruxa, né? Ela foi acusada de bruxaria, foi quase queimada na fogueira, e quem salva ela é o próprio Kepler. E o Kepler também intuiu a ideia da força da gravidade, né? De que a gravidade é uma tendência dos corpos se aproximarem uns dos outros. Então, ele realmente estava na frente do seu tempo. Agora eu vou continuar, deixa eu ver aqui. Vamos em frente nessa nossa. Eu falei que era uma aula relâmpago, pessoal, e realmente é uma aula relâmpago mesmo. A gente está meio que voando, mas pelo menos dá um gostinho do que as coisas estão acontecendo. E como eu estou na Itália, eu não posso deixar de falar do Galileu, né? Que, afinal de contas, tudo que ele fez foi por aqui. Então, vamos lá para o Galileu agora, rapidinho. Então, o Galileu, bom, eu estou pertinho, eu estou 1 hora de Florença, né? E, aliás, literalmente há 10 dias atrás, eu estava na casa do Galileu. O Galileu, quando ele foi condenado pela Inquisição no Vaticano, ele recebeu uma sentença de prisão domiciliar. E ele viveu lá durante quase 20 anos, né? Durante 11 anos, de 1633 não, 9 anos, ele morreu em 1642. Então, durante 9 anos, ele viveu nessa casa, e eu fui lá, literalmente há 10 dias atrás, numa conferência sobre astrobiologia, sobre a história, sobre a vida no universo, que é o que eu tenho trabalhado na minha pesquisa. Aliás, a Ana Marta dava um ótimo mini curso esse daí, eventualmente um dia, vamos pensar nisso. Se bem que eu acho que eu vou fazer uma série para o Fantástico sobre isso, então acho que vamos ver aí como que a gente consegue casar essas coisas. De qualquer forma, o Galileu, ele foi um grande transformador de visões de mundo, né? E eu estou mostrando essa foto dele aqui, essa foto aqui que parece meio enigmática, mas isso é uma foto que você vê no Museu Galileu, que é em Florença, e que tem um dedo, o osso do dedo dele aqui, que nem você, quando vai nas igrejas na Itália, na Espanha, Portugal, você tem os ossos dos mártires, né? Que basicamente são santificados, né? Então você tem esse osso aí, que é o osso do dedo médio do Galileu, meio que falando aí, igreja, quem ri por último ri melhor, né? Porque ele, de certa forma, sofreu com a perseguição da igreja, que ele realmente foi um provocador do que aconteceu, não é tão simples a história assim. Está lá no Dança do Universo, para quem quiser entender melhor. Mas o que ele fez, na verdade, foi criar uma visão de mundo completamente diferente. Então, deixa eu ver se eu tenho mais imagens aqui. Então, primeiro o que ele fez foi, ele teve a ideia, ele não foi o cara que inventou o telescópio. Aliás, esses 2 telescópios aqui também estão lá no Museu de Florença. Ele teve a ideia de pegar os telescópios, criar um telescópio melhor do que o que tinha sido inventado lá na Holanda e olhar para os céus. E quando ele fez isso, ele viu um céu completamente diferente dos céus que os gregos tinham visto, que todo mundo tinha visto na história da humanidade até então. Ele escreveu um livro que se chama Sidérios Núncios, que pode ser traduzido como A Mensagem das Estrelas ou O Mensageiro das Estrelas. Aí, no caso, o mensageiro era ele. E ele dedica o livro, muito espertinho, ele dedica o livro ao líder do reino de Florença, chamado Cosimo de Médici II, sugerindo de que o que ele tinha visto com o telescópio dele, que ele viu as 4 maiores luas de Júpiter, eram as estrelas de Médici. Está vendo aqui? Medicea Sidera, estrelas de Médici. Então, ele chama os satélites lá de Júpiter de estrelas de Médici e ganha a patronagem do Médici. Ele vira o matemático da corte lá em Florença e tal, que era um ótimo emprego na época, um dos melhores na Europa possível para um astrônomo. E ele, então, usa esse telescópio para mostrar que o modelo aristotélico de que a Lua e todos os planetas eram perfeitos estava completamente errado, né? E ele faz isso, e ele também usa
estudos do movimento para mostrar que a ideia do Aristóteles, que era também de que a ideia do Aristóteles sobre a gravidade era uma ideia muito intuitiva e muito errada, né? Ele dizia o seguinte, que você tem aquela arranjo dos planetas, né? Terra, água, ar, fogo. Então, se você pega uma pedra do chão e eleva ela para o ar, ela não está mais no ambiente em que ela pertence. Então, se você solta a pedra, né? Se você solta a pedra vai cair no chão, que é o movimento natural dela. Então, ele falou que existem dois tipos de movimento: o movimento natural e o movimento forçado. O movimento natural é esse de retorno, né? Aonde pertence. Então, por exemplo, quando você acende um fogo no chão, o fogo sobe porque o lugar do fogo é no céu, né? Quando você solta uma bolha de ar na água, a bolha de ar sobe porque o ar está sobre a água. Então, assim que Aristóteles explicava o movimento das coisas, e a gravidade era essa tendência natural que dizia que quanto mais pesado for o objeto, mais rápido ele cai, segundo Aristóteles. Então, o Galileu foi lá na Torre de Pisa, que está aqui, fica 2 horas daqui, subiu lá em cima, soltou uma bola de chumbo e uma bola de madeira, bem mais leve, e tinha um assistente dele aqui no chão e mostrou que as duas chegavam ao chão ao mesmo tempo. Então, o experimento, a experiência, o fato dele ter testado um argumento filosófico, fazendo uma experiência, transformou a história da humanidade. É aqui que você tem a grande transição paradigmática de você ir de uma explicação filosófica da natureza, Platão, Aristóteles, Ptolomeu, essa turma que a gente falou, para uma explicação científica da natureza, baseada num teste experimental, num teste empírico, que mostra que o pensamento do Aristóteles estava errado, né? E ele faz isso, e ele também estuda outros movimentos, por exemplo, a lei do pêndulo, né, que fica oscilando assim, ele mostra como que o pêndulo funciona, ele obtém uma equação matemática para descrever como que o período do pêndulo muda com o comprimento do pêndulo, e ele mostra que o peso que você põe no pêndulo não faz a menor diferença, você pode colocar um peso de 1 quilo num pêndulo, você pode colocar um peso de 1 tonelada no pêndulo, que ele vai oscilar com o mesmo período, né, que é o tempo que demora para você ter uma oscilação completa. Então, ele está fazendo experiências, né? E essa ideia do empiricismo, a ideia da experimentação, que o Francis Bacon, na Inglaterra, também tinha sugerido que ia ser a nova maneira de olhar para o mundo, né? Não pensar ou não de argumentar, mas de testar. E aí realmente tem um conhecimento que você pode ter confiança, que não depende de opinião de ninguém. O Galileu dizia sempre: não acredite nos outros. Pense por você mesmo, pense por si mesmo, faça o teste, seja você o dono da sua verdade. Olha só, né? Ou seja, o empoderamento que vem através dessa nossa capacidade de você ter um pensamento crítico sobre a informação que você está recebendo, né? Então, isso para nós hoje é absolutamente essencial, né? Na época em que a gente vive com fake news, com informações completamente imprecisas do que está acontecendo, todo mundo tem uma voz, né, na internet, todo mundo fala, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Esse mundo dos achismos em que você não tem um compasso para te determinar uma orientação, aonde que eu vou com isso tudo, né? Como que eu seleciono o que está certo do que está errado? Para isso, você tem que desenvolver uma capacidade individual de poder criticar a informação que está recebendo de uma forma informada e não de uma forma deformada, né? Ou seja, baseada num ponto de vista que não tem nenhum fundamento na realidade. Isso é um achismo, né? Eu acho que a Terra é plana, sabe? Ou eu acho que vacina não funciona, etc, etc, né? Esses achismos que fazem tão mal, né? Vamos dizer assim, e que são tão hoje em dia, por incrível que pareça, né? 2024, quase 2025, a gente ainda está nessa. Quando existe um corpo de conhecimento que tem uma credibilidade gigantesca, porque ele é construído a partir dessa credibilidade, que é essa metodologia empírica que a gente deve
a esse tipo de pessoa aqui, né? Então, com isso, ele conseguiu obter movimentos e leis de queda livre, etc., que são descrições matemáticas do que está acontecendo no mundo, né? E ele testa essa realidade, ok? Ele testa. Isso é absolutamente essencial, né? E mudou tudo. Aqui que começa a ciência. Quando você passa a testar uma hipótese para ver se ela está certa ou está errada. É a melhor maneira possível de você não se deixar enganar pelas aparências. Aí são só as anotações do Galileu provando a lei da queda livre, que também está no da Ciência lá Museu do Galileu lá em Florença. Ele explica como que o movimento dos projetos funciona. Tem um monte de coisas que ele faz que, obviamente, não tenho tempo para explicar aqui. E, eventualmente, porque ele tinha essa maneira de pensar tão diferente, em que a Terra não era o centro, que os céus se transformam. Isso daí é contra o dogmatismo cristão, né? Não só católico, mas na época também protestante. Eventualmente, por motivos que eu não tenho tempo aqui também de explicar, mas que eu explico no livro A Dança do Universo, eu explico em outros livros, eu explico no Física para Poetas no YouTube, ele entra em conflito com a Inquisição e é, então, levado à prisão domiciliar, como eu estava contando antes. Mas o conhecimento dele vazou para o resto da Europa e ele vira um herói do pensamento independente, né? A ideia de que você, qualquer ser humano, deveria ter a possibilidade e certamente tem a capacidade de poder pensar sobre o mundo, sobre a sua posição no mundo, sobre o que está acontecendo, não só na natureza, mas na sociedade, de uma forma independente, de uma forma crítica, e não de uma forma passiva, em que você aceita o dogma que estão te passando aí. Então, isso daí é um caminho para a liberdade intelectual, né? Que é o que a gente mais precisa hoje em dia. Então, salva de palmas aí para o Galileu. E agora eu queria passar rapidinho, peraí que eu esqueci de fazer uma coisa aqui, falar de outro, e depois eu vou parar, porque de repente vocês também querem fazer algumas perguntas. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou até o Newton hoje, e de repente, se for o caso aí, a gente com a Capivara pode fazer uma parte 2 dessa história. Vamos ver aí, eu não sei como é que funciona com a logística deles, mas a gente pode fazer uma coisa assim, e aí a gente vai do Newton para frente, ok? Então, por que o Newton é importante? Porque o Newton chega num momento que é pós-Galileu, pós-Kepler. A gente está falando aqui do século XVII, que é um século absolutamente transformador na história do pensamento humano, porque todo esse legado que vem do Copérnico, do Kepler, do Galileu, é posto em movimento e sementado pelo Newton. E não só o Newton, mas teve Descartes também, teve o Hooke, teve um monte de outras pessoas, mas o Newton é o que realmente pega toda essa maneira de pensar sobre o mundo e exponencia o poder dessa maneira e realmente cria uma narrativa, uma história sobre o mundo que viralizou, vamos dizer assim, né? E que transformou todo o pensamento europeu. Então, o que o Newton vai fazer na física não ficou só na física. O que o Newton vai fazer na física criou o iluminismo. O iluminismo, no século XVIII, que é a maneira de pensar sobre o mundo, né, que caracteriza o colonialismo europeu, a superioridade, suposta supremacia do pensamento racional ocidental sobre as outras culturas, que levou à exploração do mundo, mas a exploração de recursos de outros países, como o Brasil, por exemplo, e a destruição, né, de culturas enormes que estavam aí há milhares de anos, tanto no nosso país quanto em vários outros países da América Latina, da África, da Oceania, etc., veio desse pensamento que também, por outro lado, trouxe a Revolução Industrial e toda a Revolução Científica Moderna. Então, quer dizer, existe uma tensão enorme entre esse conhecimento histórico, né,
de como que o Newton realmente conseguiu organizar as leis da natureza que eu estava falando antes de uma forma incrivelmente sintética e, ao mesmo tempo, abrangente para influenciar a filosofia, a literatura, a sociologia. Quando você vê na bandeira do Brasil ordem e progresso, esse ordem e progresso, esse pensamento positivista, vem dessa certeza do mecanicismo newtoniano, né? Então, entender o Newton e o impacto dele é fundamental para entender como a gente pensa sobre o mundo hoje em dia, né? Por isso que a história da ciência é tão fundamental. Então, o cara pega a física em torno de 1600, ele nasceu, por incrível que pareça, o Newton nasceu no ano em que o Galileu morreu, 1642. Então, morre um, nasce o outro, e ele nasceu no Natal, se eu não me engano, Newton, então meio que o salvador aí da física estava em crise, né? Porque você tinha as leis do movimento do Kepler, que diziam que eram elipses, etc., e o Galileu, que apontou o telescópio para os céus e viu que a Lua não era perfeita, que Júpiter tinha luas, etc., quer dizer, que revolucionou a maneira de olhar para os céus, a astronomia, ele pouco se preocupou com a matematização desses movimentos celestes, tanto que ele não deu a menor bola para o que Kepler tinha feito, que é uma coisa incrível, porque eles eram contemporâneos, né? Contemporâneos assim. Mas ele desenvolveu os movimentos, as leis do movimento, queda livre, dos projéteis. Então, ele estudou isso tudo aqui na Terra. Ninguém entendia a ideia de força, né? Por que os planetas giram em torno do Sol? Que essa ideia de força da gravidade não existia, né? O Kepler meio que intuiu isso, mas não existia ainda, né? E também ninguém entendia o que era essa queda livre, né? Como que um objeto cai no chão exatamente, né? Então, quando ele chega lá, o Newton, ele tem essas grandes perguntas em aberto e ele vai resolver tudo. Ele resolve todas essas perguntas, ok? E ele dá uma explicação baseada nas leis do movimento e nas leis da gravidade, né? E ele era um cara extremamente. Eu sempre gosto de falar que cientista não é nerd, que cientista não é muito estranho e tal, mas a verdade é que se eu pegar o Copérnico, o Kepler e o Newton, os três eram pessoas muito estranhas. Assim, eram pessoas com uma personalidade muito complicada, realmente, né? E, e esse daí, então, era totalmente sociopata. O Newton não gostava de gente, parece que nunca teve um relacionamento humano mais profundo, que a gente saiba, pelo menos, né? Ele nunca casou, nunca teve filhos, não era gay, sei lá o que ele era. A gente não sabe nada de alguma relação com ele, mas ele passou a vida inteira pensando, né? E em 1665, quando ele tinha 23 anos, ele estava já estudando em Cambridge, teve a peste, a grande epidemia da peste na Europa, e ele passou 2 anos na casa da mãe dele. E nesses 2 anos ele inventou o cálculo diferencial integral, ele desenvolveu as 3 leis da mecânica, ele obteve a lei da gravitação universal e as leis fundamentais da ótica geométrica. Em 3 anos, 2 anos, ele conseguiu fazer tudo isso, né? E aí voltou para Cambridge, virou professor, obviamente, e aí deixou essa física toda de lado e começou a estudar alquimia, que foi o que ele fez durante a maior parte da vida dele, né? Na época, a alquimia, eles eram chamados não de físicos, mas de filósofos naturais. Vários deles eram também alquimistas, né? Então, Newton trabalhou muito em alquimia e tal, mas aí, em 1684, o Edmund Halley foi até Cambridge e perguntou ao Newton qual seria a lei matemática que descreveria como que os planetas giram em torno do Sol. Aí ele falou que eu fiz isso há 20 e poucos anos atrás e tal, depois eu te mostro. Aí ele deu um livrinho de 10 páginas para o Halley mostrando como que ele fez os cálculos. O Halley falou: isso é maravilhoso, muda tudo, você precisa publicar. Aí o Newton falou: mas eu não tenho dinheiro para publicar o livro. Aí falou: eu pago. E aí, então, ele paga a publicação desse livro chamado Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que essencialmente mudam
a maneira como a gente pensa sobre o mundo. Okay? Então, tem aí o selo com Newton, tem o Descartes, etc. Então, eu não vou falar muito nos detalhes aqui, mas o Newton cria essas 3 leis do movimento que a gente estuda até hoje na universidade, né? E nem na universidade, no ensino médio também, né? Uma delas sendo a lei da inércia, que o Galileu já tinha descoberto, e o Descartes também, né? Que ninguém tinha realmente entendido até então, mas ele fala que o fundamental é que você tem um estado de movimento, você tem uma força que atua nesse estado de movimento, e daí você muda, você vira para a direita, vira para a esquerda, acelera, desacelera baseado nisso, né? Aí ele dá lá a fórmula da força, que é F igual a ma, força é massa vezes aceleração, e ele diz, então, que também toda ação tem uma reação igual em sentido oposto, que é a terceira lei. E, para isso, ele cria a noção de espaço absoluto. O espaço é um palco onde as coisas acontecem. O tempo absoluto, o tempo é basicamente um rio que está sempre fluindo, né? A aceleração é a mudança no estado de movimento, girando para a esquerda, girando para a direita, acelerando, desacelerando. E a força é o agente que faz essa mudança no estado de movimento. E que a massa de alguma coisa é o quão difícil é fazer essa mudança. Então, você pegar uma pedrona e empurrar ela é muito mais difícil do que uma pedrinha, porque ela tem mais massa, tem mais inércia. Então, essencialmente, esses são os elementos das leis de Newton. Daí, ele, então, usa isso para descrever a gravidade pela primeira vez, de uma forma matemática. Okay? Isso aqui é uma gravura do livro dele. Então, está aqui a Terra. Aí ele faz o seguinte, imagina que você tem uma montanha, e a montanha tem um grande canhão em cima, e o canhão, então, dispara uma bala com intensidades diferentes. Então, se a bala tiver uma intensidade muito pequenininha, ela vai cair logo ao pé da montanha aqui, mas se o canhão aumentar a intensidade, ela vai começar a cair cada vez mais longe, cada vez mais longe. E se você acertar a intensidade correta, ela vai cair, mas como a Terra é redonda, em vez de cair aqui, ela vai continuar girando e essa bala, então, vai entrar em órbita. Então, para o Newton, uma coisa em órbita é essencialmente um objeto que está sempre caindo, mas que nunca cai no chão porque ela está indo nesse entorno de um objeto esférico. Então, a caída aqui, né, que seria uma velocidade horizontal não muito grande, se você acertar a velocidade, você então fica em órbita, que é exatamente o que acontece quando você dispara um foguete e cria, então, uma, uma velocidade horizontal para ele ficar em órbita em torno da Terra. Então, a razão pela qual os astronautas estão sempre flutuando e tal, quando você vê eles no espaço, é que eles estão caindo, literalmente caindo. Se você estiver no elevador, no alto de um prédio grande, e o elevador descer, você também vai ficar sem peso, você também vai cair em queda livre nessa direção vertical. A diferença é que esses objetos em órbita estão caindo, mas estão numa velocidade, uma distância grande o suficiente para nunca sentirem a fricção do ar e ficam, então, nesse objeto. Então, com isso, ele explica as órbitas e ele diz que a força é proporcional à massa dos dois, né? A massa do planeta, a massa do outro, ou a massa do Sol e a massa do planeta, a massa da Terra, a massa da Lua, 2 objetos, M1 e M2, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Essa é a grande lei de Newton, que é a grande síntese. E com isso ele explica um monte de coisas. Né? E você tem aqui, infelizmente, isso aqui não sei se vai cair, não vai sair, mas é um vídeo que você pode ver na internet, em que um astronauta faz o teste da queda livre, pega uma pena e um martelo, deixa as duas caírem, e as duas, como não tem ar na Lua, a pena e o martelo caem ao mesmo tempo. O que mais? E, finalmente, o Newton, Deus é necessário. É quem cria o universo, é quem dá movimento ao universo. Desculpa, falei demais. Sem Deus não pode existir universo. Ana, vamos para as perguntas. Vamos lá. Quer fazer uma pausa para tomar uma água, hein?
Gente, mandem perguntas no chat aqui para o Marcelo. A gente vai ver quantas perguntas teremos tempo de fazer, mas vamos tentar cobrir tudo. Tem uma primeira pergunta que a Elisa tinha mandado, Elisa Finazzi, e ela perguntou aqui, pediu aqui, se possível, você fazer uma breve diferenciação entre ciência, filosofia e matemática, sendo matemática e filosofia as epistemologias que dão base para o fazer científico. Fazer uma relação aí e uma diferenciação entre ciência, filosofia e matemática. Se você poderia falar um pouco mais sobre isso. Eu vou tentar. Bom, É que é difícil falar rápido sobre isso, né? Mas, enfim. a diferença fundamental é que a matemática pura não tem um compromisso. Vocês estão me ouvindo direito, que eu fiquei meio rouco agora. Não, mas dá para te ouvir sim, dá sim. Se A você quiser até falar matemática, mais baixo para não forçar a tua voz, a gente está te ouvindo é, bem. ótimo. A matemática pura não tem um compromisso com a natureza, necessariamente. Ela é uma elucubração simbólica. A física, a ciência, tem um compromisso com a natureza. A física quer explicar o movimento da matéria, o comportamento da matéria. A química quer explicar o comportamento dos compostos químicos. A biologia quer explicar a vida e o comportamento da vida, etc, etc. A filosofia é uma espécie de exame da natureza do conhecimento, que se chama epistemologia, e da natureza das coisas, que se chama ontologia, e muitas outras também, a natureza da beleza, a estética. Então, vamos dizer assim, a filosofia está interessada numa análise do conhecimento humano nas suas várias versões. A ciência está interessada numa análise da natureza através dos olhos humanos, como que a gente consegue explicar o mundo. E como eu mostrei aqui hoje nessa aula, a gente saindo do iniciozinho do conhecimento filosófico, lá nos gregos, né, eu falei, eles não tinham um teste, eles não fizeram um teste, uma experiência para testar as hipóteses, eram argumentações lógicas, racionais sobre o mundo, baseadas na intuição, né? Ou em racionalismo dedutivo. Mas a ciência não, ela só funciona quando você faz um teste. Você não pode falar, eu acho isso. Ótimo, você pode achar isso, mas tem que validar através de uma experiência. Por exemplo, eu mostrei agora mesmo como que o Galileu mostrou que o Aristóteles estava errado com relação à explicação da queda dos corpos. E a matemática aplicada, e às vezes até a matemática pura, é muitas vezes usada na ciência para a gente poder criar modelos matemáticos que expliquem essas coisas todas, né? Eu mostrei muito rapidamente aí algumas fórmulas e tal, que são fórmulas matemáticas que explicam fenômenos naturais. Então, essencialmente, essas são as três relações básicas entre filosofia, matemática e ciência. Marcelo Esopo, Marcelo, pede para você, pergunta se você vê alguma possibilidade de um modelo que juntasse o ser e o devir de uma forma coordenada, onde o ser e o devir funcionariam de uma forma coordenada. Um monte de gente já tentou isso, né? Como eu estava explicando antes, né? Basicamente, essa aula Esse é o X da questão, né? é o X da questão, né? Quer dizer, a ideia de você ter essa a permanência, né, a imanência e a transcendência, né, de você ter aquilo que é e aquilo que vem a ser, né? Essencialmente essa que é a tensão, né? E sinceramente a maneira como eu vejo o mundo hoje, se você quer focar naquilo que é através
da descrição da natureza através de leis, de uma certa forma, essa é a noção mais profunda que a gente pode ter do ser, né? Que são aquelas coisas que realmente representam a maneira do mundo como ele é, né? E a gente, então, usa essa descrição, essas leis da natureza, essas leis do conhecimento, para, então, explicar como que a matéria se comporta. A matéria não viva seria a física, né? E parte da química, e a matéria viva, que seria a biologia, a ecologia, etc., né? Então, talvez essa dicotomia ela seja falsa, né? Porque a gente que inventou essa história de ser e devir, né? Para mim, hoje em dia, a minha visão é que o que a gente tem é a experiência de ser, a gente tem a experiência de existir. Essa experiência vem da nossa percepção da realidade, né? Essa ideia de que nós estamos no mundo, né? Eu escrevi um livro junto com duas outras pessoas que vai sair no Brasil ano que vem, que chamado O Ponto Cego, né? Blind Spot em inglês, em que a gente fala isso, né? Que é a coisa mais fundamental, que começa da onde tudo começa. Eu mencionei isso no iníciozinho de hoje, é a experiência de estar no mundo, é como que a gente olha para as coisas, né? E a partir daí a gente descreve, a gente cria narrativas científicas, filosóficas, literárias, religiosas, mitológicas, que tentam explicar um pouco esse estar no mundo, né? Então, talvez esse ser e devir seja uma coisa que você cria uma tensão entre duas maneiras de olhar para o mundo que, na verdade, são uma só, né? Porque o ser não pode existir sem a experiência de existir. Então, na verdade, tudo vem da experiência de existir, inclusive o conceito de ser. Bonito isso, hein, que você falou. Marcos, eu vou pedir para você mandar, Marcos Coic, para você mandar a perguntinha no chat, só para poupar também a voz do Marcelo. Acho que não vai dar para abrir o microfone, pedir para. Da outra vez a gente fez isso, tivemos mais tempo também, né? Os alunos abriram o microfone, deu para ter um bate-papo. Prometo que Marcelo voltará a Capivara e a gente organiza de uma forma a vocês poderem abrir os microfones e interagir com o professor, mas acho que hoje não vai dar. Estou preocupada com a voz aqui dele também, então eu vou continuar seguindo o chat aqui e, Marcelo, vai com calma, porque a gente precisa de você falando. Tá bom. Tem mais uma perguntinha da Rebeca, em que ela diz, o que ela pergunta tem muito a ver com o que você fala, inclusive nesse seu último livro aqui, do biocentrismo e tudo. Ela pergunta, ela diz que ela tem um incômodo com essa raiz iluminista da ciência moderna, né? Que é a negação de todo conhecimento que não é científico. Será que é possível pensar a ciência de outra forma, que não pela lógica produtivista, de uma quase negação daquilo que não é ciência? Boa. Exatamente. Então, isso que eu acabei de falar, respondendo a outra pergunta, a noção de que você cria uma narrativa do mundo baseada, antes de mais nada, na experiência de estar no mundo, é uma coisa completamente pós-iluminista, né? Porque no iluminismo é muito influenciada pelo Platão, né? A ideia de que existe a verdade na razão humana, e essa razão humana aí fica subentendido, né? Obviamente, que é a razão ocidental, baseada no pensamento mecanicista lá do Newton, né? E o que a gente está tentando montar aqui é uma outra maneira de pensar sobre o mundo, em que nada que a gente faz pode ser extraído de quem nós somos, né? Vou dizer isso de uma outra maneira. Uma das coisas mais fundamentais no conhecimento científico humano é a ideia de que você pode ser um observador objetivo, né? Que você pode ter uma separação entre o que é observado e o observador, de forma a criar uma explicação objetiva da realidade, tá? Então, o que acontece? Você então separa o ser humano do resto do mundo e analisa esse mundo de uma forma separada. E o que a gente está falando dessa nova maneira de pensar, pós-iluminista,
né, fenomenológica, é de que nada que a gente faz pode separar a gente do mundo, porque nós estamos no mundo, nós somos o mundo, né? Então, toda versão da ciência, toda versão de tudo que a gente faz começa com a nossa presença no mundo, que é justamente a ideia fundamental, o conceito fundamental do pensamento ancestral de várias tradições indígenas e não indígenas, em que não existe uma separação entre quem você é e o mundo ao qual você pertence. Então, essa separação, esse objetivismo, né, é uma visão que em filosofia chama The View from Nowhere, em inglês, que é a visão que, absoluta, ela não pode existir, ela não existe. Então, daí, tudo que a gente faz depende da nossa maneira humana de olhar para o mundo e, portanto, nada que a gente faz pode ser absolutamente verdadeiro sem ter o componente humano. Então, se vai surgir uma nova ciência daí, a gente ainda está tentando construir ela, mas ela é uma ciência que é baseada na ideia de percepção de significado, né? Que a coisa mais importante que existe na vida é que a vida interage com o ambiente em que ela existe de uma forma completamente interdependente, em que todo ser vivo, de uma bactéria a um elefante, a uma lagosta, a um ser humano, quer continuar vivo, e para isso ela tem que interagir e entender as mensagens que vêm desse meio ambiente de forma a criar uma coesão entre você e o mundo. E você não pode se separar dele. Olha, isso daí é uma coisa que, não dessa forma, talvez, várias ancestralidades dizem há milhares de anos, né, que nós somos o mundo é nós, né? Então, talvez venha daí essa nova maneira de pensar, ok? E o Marcelo fez uma pergunta que eu acho que você vai gostar de responder, que também dá para emendar nisso que você está falando, que é uma pergunta sobre Deus. Se você concorda com Newton que Deus é necessário e, de acordo com o que você pensa, que tipo de modelo de Deus poderia ser elaborado para além desses modelos míticos e religiosos, né, que existem hoje? Hum. Bom, Essa pergunta que você adora também, sobre o sagrado aí. então, primeiro a gente tem que fazer uma separação entre o sagrado e essa noção de Deus, né? E eu, se eu estivesse conversando aqui com o meu xará, o Marcelo, eu falaria para ele por que que precisa de um Deus, né? Primeiro, por que que tem que ter essa noção do Deus por trás de uma visão sagrada da realidade, né? Então, por exemplo, várias culturas espalhadas pela história e pelo mundo tinham uma visão do sagrado que não dependiam de um Deus, que o sagrado era a própria natureza, vamos dizer assim, né? Que as árvores eram sagradas, as montanhas eram sagradas, as águas da cachoeira eram sagradas, e que dessa sacralização da natureza vinha uma espiritualidade profunda entre a relação da pessoa com o resto do mundo de uma forma profundamente interdependente e completamente coesa, sem a ideia de uma hierarquização de um poder, né? Porque a ideia de Deus imediatamente leva à ideia de uma submissão, né? E talvez não seja necessária essa submissão, talvez o que seja necessário seja uma imersão nossa espiritual na natureza, que a gente meio que esqueceu disso nos últimos 10 mil anos, cada vez mais, né? Então, eu reverto essa pergunta e digo que você pode ter uma maneira espiritual de viver a vida que é independente de uma hierarquia divina e que é totalmente dependente da sua relação com o mundo natural. E que é isso que a gente precisa, porque a gente precisa voltar a celebrar o fato de que a gente vive num planeta que é incrivelmente raro e sagrado no universo. E a gente esqueceu disso, porque a gente se trancou
nas grandes cidades e tal, e nessas selvas de concreto, e que a gente acha que são maravilhosas e, de certa forma, são, mas elas levaram a um afastamento espiritual, moral, irracional e emocional entre nós e a natureza. E esse é um dos grandes problemas da humanidade. Obrigada, Marcelo. Vamos para uma última pergunta aqui. O Marcelo Isopo, o xará do Marcelo Isopo, como a gente já respondeu, acho que 2 perguntas suas, eu vou escolher aqui uma última pergunta do Marcos, que não teve nenhuma pergunta respondida ainda, tá? Marcos pergunta, peraí, como a ciência define a vida humana atualmente? Sabemos sobre criacionismo, teoria da evolução, biogênese, abiogênese, panspermia inteligente. Somos uma espécie capaz de debater assuntos complexos, fenômenos macro e micro, dentre outras 8,7 bilhões de espécies no planeta. Mas qual a atual percepção e definição da ciência sobre a existência da espécie humana, a vida Bom, humana? então, vamos falar de vida, que é mais interessante do que vida humana. Porque nós aparecemos aqui há 300 mil anos, né? Aqui no planeta Terra. Nós, eu digo a Homo sapiens, né? A nossa espécie. Mas a vida está aqui na Terra há 3 bilhões e meio de anos, pelo menos. Então, falar de gente é muito menos importante, de uma certa forma, do que falar de vida, né? E essa transição da não-vida para a vida, como que um planeta como a Terra, talvez outros no universo, leiam Despertar do Universo Conhecido, se tiverem interesse nisso, levou a condições propícias para o desenvolvimento, para a emergência, para o surgimento da vida, ninguém sabe. Então, não existe nenhuma teoria do surgimento da vida na ciência. Existem ideias, mas a gente não tem a menor ideia, concretamente, de como a vida surgiu. A gente sabe que ela surgiu porque a gente consegue ver, traçar fósseis e presenças biológicas, bioquímicas, na verdade, no planeta, até mais ou menos 1 bilhão de anos depois que a Terra se formou. Então, 3 bilhões e meio de anos atrás, talvez um pouco antes, a vida surgiu aqui. O que a gente sabe da vida é o que aconteceu depois disso, né? Então, a biologia, a teoria da evolução, como que a vida se transforma através dessa tensão entre as mutações genéticas que acontecem aleatoriamente e o que a gente chama de pressão de seleção natural, porque o ambiente da Terra também mudou, porque a Terra mudou e porque a vida mudou a Terra. Isso aqui é incrível, incrível. Você não consegue separar, quando você fala de vida e Terra, vida e planeta, você não tem uma história da Terra e uma história da vida. Essas duas histórias são uma história só. A Terra forma, ela vai evoluindo durante um tempo, eventualmente a vida surge, aí a vida começa a se desenvolver na Terra, a vida toma conta da Terra, ela começa a transformar a Terra, por quê? Essas bactérias aí que surgiram há 3 bilhões e meio de anos atrás, elas mudaram a composição da atmosfera, a atmosfera da Terra antiga não tinha oxigênio, essas bactérias, elas se transformaram, elas descobriram a mutação delas, descobriu a fotossíntese, né, que é uma coisa muito linda, né? Você come luz, né? A fotossíntese, você come a luz e transforma a luz em energia para você poder crescer, né? Então, essas bactérias, que eram, na verdade, plantas, né? Eram cianobactérias, elas fizeram isso e, com isso, elas começaram a liberar oxigênio para a atmosfera, e esse oxigênio mudou a composição da atmosfera, permitiu que a vida evoluísse, se tornasse mais complexa, e, com isso, a vida foi criando seus próprios ambientes, né? Então, olha só que coisa complexa, né? E daí é que vem
essa hipótese da Gaia, né? Que é a ideia de que o planeta não é um planeta inerte, né? Que a vida e o planeta formam um todo coeso e que um depende do outro. Então, quando se fala de biosfera, né? Que é a presença da vida em todos os níveis na Terra, nós somos um dos elementos dessa biosfera, que infelizmente hoje tem um poder de destruição gigantesco, né? Que está afetando o comportamento total da biosfera, né? Então, não existe uma teoria que explique a origem da vida. Existem muitas teorias que explicam muito bem, maravilhosamente bem, a mutação genética, a transição que existe entre genes de várias espécies, etc. E a gente traça a evolução humana a partir do conhecimento dos fósseis e do que estava acontecendo na evolução geológica da Terra, né? Que a Terra já foi tudo, a Terra já foi uma bola de gelo completa, uma bola de gelo, chama Snowball Earth, uma Terra era uma bola de neve, a Terra já foi praticamente coberta de florestas tropicais, a Terra já foi deserta, então, quer dizer, a Terra passou por várias fases, e a vida foi se adaptando, né? Às vezes quase que desaparecendo, mas sempre com uma resiliência incrível.